Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo que é pura dinamite. Com certeza, um momento de altíssima tensão. Um momento que poderia ter rachado ao meio um movimento que, assim, ainda engatinhava. Estamos falando do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas. E as fontes que a gente tem, bíblias de estudo, comentários, ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça, né? Exato. E o que estava em jogo era literalmente a alma do cristianismo. A pergunta era explosiva. Era. Uma pessoa não judia, para ser cristã, precisava primeiro se tornar judia, seguir as leis, a circuncisão. É uma crise de identidade, né? Pensa nisso. Sim, ameaçava criar dois cristianismos diferentes, um para os judeus e outro para o resto do mundo. Exato. E para entender esse drama, a gente tem que visualizar os personagens. Certo. De um lado, Paulo, o apóstolo dos gentios, intenso, apaixonado, que não recuava 1 milímetro. Do outro, as colunas da igreja em Jerusalém. Pedro, que o texto chama de Cefas, Tiago, o irmão de Jesus, e João. E tinha o Barnabé também. Sim, Barnabé é o pacificador, o companheiro de Paulo, mas a peça-chave mesmo, o pivô de tudo, é um cara chamado Tito. Ah, Tito. Ele é grego, não é circuncidado? Exatamente. E a simples presença dele em Jerusalém força todo mundo a colocar as cartas na mesa. Ok, vamos analisar isso então. A cena começa com Paulo subindo a Jerusalém 14 anos depois. É muito tempo. E ele não vai porque foi chamado. Ele vai por causa de uma revelação. Isso já diz muito, né? Sim, ele sentiu uma urgência divina. Tipo, precisamos resolver isso agora. E ele não vai sozinho. Ele leva Barnabé, que era conhecido e respeitado lá, e leva o Tito. Levar Tito é quase uma provocação calculada. Parece mesmo. Era uma jogada de mestre e de altíssimo risco. Levar Tito era como levar a própria polêmica encarnada para dentro da sede da igreja. Ele estava dizendo, olha o fruto do meu trabalho aqui. E aí? Exato. Este é o tipo de cristão que o evangelho produz. Vocês vão aceitá-lo como ele é ou vão impor regras que não fazem parte da mensagem. Ele mesmo admite que foi com medo de estar correndo em vão. Essa frase é muito forte. Correr em vão. Ele tinha medo de descobrir que todo o ministério dele, as viagens, as prisões, tudo isso tinha sido para criar uma versão, sei lá, pirata do cristianismo. Que seria rejeitada pelo grupo original. A unidade da igreja estava por um fio. Exatamente. Se Jerusalém dissesse, não, Tito precisa se circuncidar, a mensagem de Paulo seria invalidada. E aí teríamos uma igreja para judeus, com suas regras, e uma de segunda classe para os gentios. É nesse momento que aparecem os falsos irmãos, como Paulo os chama. E ele não é nada sutil, né? Não mesmo. Eles se infiltram na reunião e exigem que Tito seja circuncidado. E por que essa questão da circuncisão era o campo de batalha? Hoje para nós pode parecer um detalhe, mas para eles... Para eles era o centro de tudo. Porque a circuncisão, sabe, era a porta de entrada para toda a lei mosaica. Não era um ato isolado. Entendi. Circuncidar Tito significaria concordar que a fé em Cristo não é suficiente. Seria fé mais obras. Exato. Adicionar um E, onde Paulo acreditava que não cabia nenhum E. Para ele, isso era trair a essência do Evangelho, que é a liberdade em Cristo. Por isso ele diz que não cedeu nem por uma hora. Isso, para que a verdade do Evangelho permanecesse intacta. Com essa atitude toda do Paulo, de não ser do 1 milímetro, e o grupo de pressão agindo nos bastidores, Sim. é quase um milagre que a reunião não tenha terminado em briga. Como eles evitaram a ruptura. O que aconteceu foi que a liderança, Tiago, Pedro e João, demonstrou uma sabedoria incrível. Eles poderiam ter se apegado à tradição. Poderiam. Mas em vez disso, eles olharam para os resultados. O texto diz que eles viram a graça que Deus tinha dado a Paulo. E não acrescentaram nada à mensagem dele. Nada. Pelo contrário, estenderam a destra de comunhão. Que era tipo o aperto de mão para selar o acordo. Exatamente. Então eles basicamente dividiram as áreas de atuação. Vocês cuidam dos gentios, a gente cuida dos judeus. É mais uma divisão de foco do que de mensagem. O evangelho era o mesmo. O campo missionário que era diferente. Foi o primeiro grande teste de unidade do cristianismo. E eles passaram. A única condição foi lembrar-se dos pobres. E Paulo responde que isso ele já fazia com prazer. Sim.
No final, a igreja não se partiu. Eles olharam para o trabalho de Paulo e, em vez de impor regras, eles estenderam a mão. A missão era a mesma. Então a paz foi selada em Jerusalém. Um acordo histórico. Mas, Sempre tem um mas. como em todo bom drama, a trégua foi curta. A verdadeira batalha não aconteceu a portas fechadas. Não mesmo. Aconteceu abertamente, talvez durante o almoço, na cidade mais cosmopolita da época, Antioquia. Antioquia era diferente de Jerusalém, né? Muito diferente. Era uma igreja vibrante, mista, onde judeus e gentios convertidos conviviam e, o ponto crucial, comiam juntos. Ah, a mesa. E Pedro, quando estava lá, participava disso. Ele comia com os gentios, sem problema. O que era uma declaração teológica poderosa. Poderosíssima. Significava que em Cristo as barreiras da lei alimentar judaica, que separavam as pessoas, tinham caído. Era a teologia acontecendo na prática. A unidade que eles concordaram em Jerusalém sendo vivida no dia a dia. Exato. Até que algo muda. O que acontece? Chega um grupo da parte de Tiago. Uhum. Não sabemos quem eram, mas provavelmente um grupo mais conservador de Jerusalém. E a presença deles muda tudo. E o que Pedro faz? Pedro, a rocha, começa a recuar. Ele para de comer com os gentios, se separa deles. E o texto diz por quê? Diz, ele fez isso por medo do grupo da circuncisão. É difícil imaginar Pedro que andou sobre as águas recuando por medo? Pois é, mas a pressão para manter as tradições, a identidade judaica, era imensa. E ele era o apóstolo dos judeus. Exato. Talvez ele sentiu que estava arriscando o ministério entre o próprio povo. Ele cedeu. E o problema é que a influência dele era gigantesca. Enorme. Quando Pedro se afastou, os outros cristãos judeus fizeram o mesmo. E o golpe mais duro para Paulo, imagino. Foi que até Barnabé, seu parceiro de missão, foi levado pela hipocrisia deles. Hipocrisia. Paulo usa essa palavra. É muito pesado. É pesadíssimo. Chamar Pedro, o líder dos apóstolos, de hipócrita em público. Sem dúvida, foi um choque. Mas para Paulo, o que estava em jogo era muito maior que a etiqueta ou a reputação de Pedro. Para ele não era um simples deslize. De jeito nenhum. Era uma negação pública do evangelho. Ao se separar, ele estava na prática criando um muro dentro da igreja. Ele estava comunicando sem palavras que os gentios eram cristãos de segunda classe. Isso, e que a comunhão plena exigia mais do que só a fé em Cristo. Era a mesma batalha de Jerusalém, só que agora explodindo no refeitório. E a reação de Paulo é imediata. Ele resistiu face a face, na frente de todo mundo. Imagina o silêncio na sala, o constrangimento. Total. Mas esse constrangimento era necessário. O erro de Pedro foi público, a correção também precisava ser. E ele confronta Pedro com uma lógica implacável. Sim, ele diz, se você, que é judeu, vive como um gentio no seu dia a dia, por que agora você está forçando os gentios a viverem como judeus? Ele expôs a contradição na hora. Exatamente. A atitude de Pedro não era coerente, nem com a prática dele, nem com o evangelho que ele pregava. E esse confronto tenso todo serve de gancho para Paulo fazer a sua defesa teológica mais importante, né? O coração da carta. Sim, ele usa o erro de Pedro para dar uma aula sobre a essência do evangelho. Começando com a frase: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Vamos decifrar isso? Claro. Justificação é um termo de tribunal. Significa ser declarado justo, absolvido pelo juiz. Ok. Paulo está colocando dois sistemas lado a lado. De um lado, o sistema das obras da lei, a tentativa de ser aceito por Deus com base no nosso desempenho. No nosso mérito. Isso, no cumprimento de uma lista de regras. Do outro lado, o sistema da fé, receber essa justiça como um presente, um dom gratuito, baseado só no que Cristo fez. É quase um conceito de falência. A pessoa declara que não tem como pagar a dívida e uma força externa, a graça, anula o débito. É uma analogia perfeita. Tentar pagar com obras depois disso seria, sei lá, tentar depositar centavos numa dívida de 1 milhão que já foi perdoada. Exato. E Paulo leva essa lógica às últimas consequências. É quando ele diz aquela frase radical? Exato.
Porque se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. A lógica dele é um beco sem saída para os oponentes. Totalmente. Ele está dizendo, olha, se vocês pudessem ser salvos cumprindo a lei, então a morte de Cristo na cruz foi o ato mais inútil e desnecessário da história. A graça se torna irrelevante. Sim, é um argumento de tudo ou nada. Não existe fé em Cristo mais alguma coisa. É só a fé em Cristo. E aí, no final do capítulo, ele sai do argumento teológico e entra numa declaração pessoal que se tornou uma das mais famosas da Bíblia, né? Sem dúvida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que essa troca de identidade significa na prática? Significa uma mudança radical de sistema operacional. Gostei disso. O eu antigo, o eu que operava no sistema da lei, que confiava no próprio desempenho, esse eu morreu com Cristo na cruz. Foi executado. A nova vida não é uma versão 2.0 do eu antigo. Não. É uma vida completamente nova, movida por uma nova fonte de energia. O próprio Cristo vivendo dentro do crente. Então não é sobre tentar ser como Cristo. É sobre deixar Cristo ser quem Ele é em você. A vida cristã para Paulo não é imitação, é habitação. Perfeito. É isso. Ele conclui dizendo que a vida que ele agora vive, ele vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A confiança mudou de lugar. Totalmente. Saiu do eu e foi transferida para Cristo. É a rendição completa do esforço próprio para confiar na graça. Essa é a verdade do Evangelho que ele estava defendendo com unhas e dentes desde o começo. Uau, então num único capítulo a gente passou por uma cúpula teológica de altíssimo risco que quase dividiu a igreja, Sim. testemunhou um confronto público entre dois gigantes da fé e terminou com uma das declarações de identidade mais profundas que existem. É isso. E a grande lição que fica é a natureza radical e libertadora da graça. Com certeza. Este capítulo é uma janela para a luta da igreja primitiva para proteger o evangelho de ser domesticado, sabe? De ser transformado numa nova lista de regras. A luta pela verdade do evangelho não é só uma discussão teórica abstrata, então? De jeito nenhum. Tem a ver com quem pode sentar à mesa. Tem a ver com derrubar os muros de separação que nós construímos, sejam eles raciais, culturais ou religiosos. E isso nos leva a um pensamento final para reflexão. Paulo argumenta que qualquer tentativa de adicionar obras à fé acaba por anular a graça de Deus. Pensando nos dias de hoje, quais seriam as formas sutis, talvez até bem intencionadas, pelas quais as pessoas acabam adicionando condições à simples mensagem da graça? Boa pergunta. Essencialmente reconstruindo os mesmos muros que Paulo lutou tanto para derrubar naquele almoço tenso em Antioquia.